Capítulo 12. A melodia do silêncio. Em boca fechada não entra mosquito. Autor desconhecido. Desde o momento em que consegui segurar um giz de cera em minha mãozinha gordinha, eu passei a gostar de criar diferentes obras de arte. Muitas dessas obras-primas acabavam como enfeites colocados aos pés das árvores de Natal da família e de amigos. Certo ano foram os suportes para vaso de plantas em macramê. Em outro ano foi uma coleção de caixas de madeira com decopagem. Depois vieram os anos de quadrinhos feitos de ponta cruz, joguinhos de presépio em cerâmica e travesseiros com capa feita de retalhos com motivos de porquinhos e galinhas. Não dê risadas. Quando eu estava com 17 anos, foi o ano da vela. Todos, desde a vovó Edwards até minhas melhores amigas, receberam velas no formato de mãos orando. Durante semanas, eu trabalhei como escrava em um fogão quente, mexendo a cera derretida, centralizando meticulosamente os pavios de 25 centímetros, depois despejando lentamente a parafina derretida nas cores vermelho, verde ou amarelo em moldes invertidos no formato de mãos orando. Quando a cera endurecia, eu forçava o molde de borracha para fora e tirava a vela. Minha cozinha parecia um laboratório de prótese dentária, com mãos espalhadas pelos balcões. Certa noite, eu estava cozinhando um novo lote de mãos quando a campainha tocou. Poxa vida! Exclamei ao passar os olhos pelo relógio que ficava sobre o forno. Jim está aqui. Estava me divertindo tanto preparando a cera e os pavios que esqueci do tempo. Eu tinha um encontro às 19h30 e aqui estava eu com bobs rosa choque e um moletom coberto de parafina. Passei correndo pela cozinha, pulei por cima do meu pai, que tinha adormecido no chão da sala, em frente à TV, e me apressei em abrir a porta. Oi, Jim, disse eu, bufando. Entre, sinto muito, eu não estou pronta. Percebi, disse ele sorrindo. Eu estava fazendo as velas e perdi a noção do tempo. Você estava o quê? Nada não. Entre e sente-se no sofá, estarei pronta em 1 minuto. Corri para o meu quarto para passar uma escova no cabelo, passar rímel e um pouco de brilho nos lábios. Jim sentou-se no sofá, meio sem jeito, ouvindo meu pai roncar ao som das piadas de Jack Gleason e Ralph Cramden. Após uns 15 minutos, Jim sentiu o cheiro de algo queimando. Ela não quis gritar meu nome por medo de acordar meu pai, então foi na ponta dos pés até a cozinha e viu uma panela no fogão, com chamas que chegavam a uns 45 centímetros de altura. Com o papai dormindo ou não, Jim gritou. Sharon, sei lá o que você estava cozinhando, mas está queimando. Ah, não, exclamei. Eu esqueci de desligar o fogo. Assim que entrei abruptamente na cozinha, Jim jogou um copo de água na cera em chamas. Em vez de extingui-las, o fogo explodiu para o teto. As chamas subiram pela parede, percorreram o teto e desceram pela parede do lado oposto. Nossos gritos acordaram meu pai, que viu sua filha no meio da cozinha cercada por chamas. Com a agilidade do super-homem, papai pôs-se de pé e correu para a cozinha com mais rapidez que uma bala. Ele pegou a tampa da panela e abafou a fonte das chamas. Tão rápido quanto irrompeu, o fogo simplesmente recuou para dentro da panela com um gênio voltando para a garrafa. Tudo isso aconteceu em questão de segundos. Ficamos ali parados no meio da cozinha, como 3 baratas tontas. Eu jamais contei ao meu pai que foi Jim que jogou água na cera em chamas. Os adolescentes já perdem 2 pontos quando cruzam a soleira para buscar a filhinha de alguém para o encontro. Depois que o choque passou, tive tempo de refletir sobre o episódio. A velocidade com que as chamas queimaram o ambiente, a sensação do fogo lambendo a minha pele e o barulho aterrorizante das chamas. Também aprendi nesse caso como foi bem fácil apagar o fogo. Basta abafá-lo com uma tampa. Não é assim com as nossas palavras? Podemos explodir rapidamente com palavras incandescentes e a destruição se espalha subindo por uma parede e descendo pela outra, antes mesmo de percebermos. Porém, meu pai rapidamente colocou uma tampa na panela e abafou a fonte de oxigênio das chamas. Então o fogo se apagou. Eu amo o que Jó disse depois que Deus o colocou em seu lugar por questionar suas ações. Ponho a mão sobre a minha boca, Jó 44. Acho interessante minha mão se encaixar perfeitamente na minha boca. Vá em frente e teste. Aposto que sua mão também se encaixa em sua boca. Alguns de nós podem precisar de 2 mãos, mas tudo bem. Talvez esse tenha sido o projeto intencional de Deus.
No capítulo anterior, vimos como domar a língua e passar da murmuração à gratidão. Mas às vezes precisamos simplesmente conter a língua. Muitas vezes as palavras mais poderosas de uma mulher são aquelas que ela jamais falará. Línguas soltas afundam o barco dos relacionamentos. Adoro ler livros da Segunda Guerra Mundial e assistir os filmes e documentários sobre esse tema. Durante a guerra, o Conselho de Publicidade de Guerra criou cartazes de propaganda como parte de uma campanha para aconselhar militares e cidadãos e evitar conversas imprudentes acerca de informações referentes à segurança que poderiam ser úteis ao inimigo. A ideia central do slogan era lembrar as pessoas de evitar falar sobre os movimentos dos navios. O receio era que agentes inimigos secretos pudessem ouvir os comentários, interceptar os esforços de guerra e destruir os navios. Portanto, placas como os dizeres "língua solta afunda navios" foram afixadas nas paredes das fábricas por toda parte dos Estados Unidos. Línguas soltas ainda afunda navios. Talvez precisemos pendurar umas placas em nossas casas com o dizer "línguas soltas afundam o barco dos relacionamentos". Escolha com sabedoria. Não deixe que a língua solta do sarcasmo, da crítica ou da raiva abra buracos na estrutura de seu maridão ou na máscara dos seus filhos maravilhosos. Um momento de moderação pode poupar uma enormidade de dores. Salomão escreveu: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Provérbios 10, 19. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Provérbios 17, 28. Quer o assunto seja fofoca ou resmungo, o silêncio é a chave de ouro que mantém fechada a porta para palavras destrutivas. E às vezes, as palavras mais poderosas de uma mulher são as palavras não ditas, porque o silêncio pode ser um sinal exterior de força interior. Eu estava almoçando com um grupo de amigas quando uma delas fez um comentário depreciativo acerca de outra e estava atrasada. Eu lhe dei aquele olhar maternal que a fez saber que o comentário é inapropriado. Bem, é verdade, disse ela. Só porque uma coisa é verdade não significa que você deve dizê-la, respondi. Sabe onde eu aprendi isso? O Espírito Santo me fala isso quase todos os dias. Infelizmente, tenho ignorado muitas vezes do que gostaria de admitir. E tenho dito palavras das quais sempre me arrependo mais tarde. Como Davi, imploro a Deus: coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, 3. No verão anterior, o meu último ano no ensino médio foi para a França estudar línguas e arte em cerca de 50 alunos de todos os lugares dos Estados Unidos. Como parte do nosso treinamento, era nos permitido falar apenas em francês durante as refeições. Se estivéssemos um deslize e falássemos uma palavra em inglês, tínhamos de colocar uma moeda em uma tigela que ficava no centro da mesa. Éramos o grupo de adolescentes mais silencioso em volta de uma mesa que você jamais viu. Na realidade, dizer uma palavra inadequada custará mais do que qualquer moedas. Pode custar um relacionamento. Às vezes, as palavras mais poderosas são as não ditas. Para a maioria de nós, essa lição leva anos para ser aprendida, mas nem sempre. Uma menininha perdeu para a morte um amiguinho de infância. E certo dia, contou à família que ela havia consolado a mãe lutada. "O que você disse a ela?" perguntou seu pai. "Nada", respondeu ela. "Apenas subi no colo dela e chorei junto." Era exatamente aquilo que aquela mãe precisava. Você ficou sabendo? Um monstro estava entrando sorrateiramente em meu jardim na calada da noite e devorando minhas queridinhas plantas. Jamais vi seus olhos redondos ou ouvi seus passos barulhentos, somente a sequência da destruição. Ele deixava um rastro de lado ao passar de uma planta para outra, e buracos grandes e escancarados nas gérberas de folhas largas. E ele ruía brotos aveludados em forma de trombetas das petúnias roxas, e reduzia as begônias cheias de folhas a caules nus. Perguntei a uma vizinha sobre a destruição do meu canteiro de flores e ela disse: "Tem lesmas no seu jardim." "Lesmas?" exclamei. "Um monstro no jardim é uma lesminha?" "Você pode colocar lesmicida em seu jardim e ver por si própria", continuou minha vizinha confiante. Espalhei o lesmicida por todo o quintal e esperei.
Na manhã seguinte, eu vi os restos dos monstros. As feras tinham cerca de 0,6 centímetros de comprimento, mais ou menos do tamanho da minha unha. Como algo tão pequeno pode causar tanto dano em tão pouco tempo? Ponderei eu. Então, minha mente pensou em outra coisa muito pequena que pode causar um dano enorme em um curto período: a fofoca. O rei Salomão escreveu: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Provérbios 18:8. Assim como uma lesminha pode destruir um canteiro inteiro de flores, um pequeno petisco de fofoca pode destruir a reputação de uma pessoa, assolar o caráter dela e devorar uma amizade. No Sul temos essa habilidade de fazer uma fofoca parecer um tanto agradável. Tudo que você precisa fazer é adicionar coitadinha ou coitadinho no final da frase. Fica assim: Suzy ganhou 22,5 kg com a última gravidez, coitadinha. O marido de Kessa fugiu com a secretária, coitadinha. Eu ouvi Marion gritar com o carteiro ontem, coitadinho. Porém, todos os coitadinhos, coitadinhas, não mascaram o que realmente está escondendo, fofoca. Salomão escreveu: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Provérbios 17:9. Charles Allen, autor de A Psiquiatria de Deus, observou: os de mente excelente conversam sobre ideias, os medianos conversam sobre acontecimentos e os medíocres conversam sobre outras pessoas. Talvez se estivéssemos usando nosso tempo para falar de pessoas, precisemos preencher nossas mentes com informações melhores, tais como bons livros e artigos úteis, e não me refiro à revista Caras. O que exatamente é uma fofoca? Meu dicionário define fofocar como conversar fácil, fluente, trivial, falar das pessoas pelas costas. É repetir informações sobre os assuntos particulares de outra pessoa. Se tiver de olhar em volta para ter certeza de que ninguém está ouvindo o que você está dizendo, provavelmente você está fofocando. Se você estivesse falando algo que não diria na frente da pessoa com quem está falando, de quem está falando, é provável que esteja fofocando. Ouvimos muitas vezes a frase: conhecimento é poder. Talvez seja por isso que a fofoca seja tão atraente. Ela sugere certa quantidade de poder, porque eu tenho a novidade exclusiva. Porém, fofocar não é poder. Pelo contrário, ela mostra uma falta de poder, uma falta de autocontrole. Contudo, quando um não quer, dois não fofocam. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Provérbios 26:20. A Bíblia nos diz para fazer tudo o que pudermos para evitar fofocas. Provérbios 20:19. Uma boa regra é que se você não fizer parte do problema ou da solução, guarde as informações para si mesmo. Paulo advertiu: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. 2 Tessalonicenses 3:11. Outras traduções dizem que essas pessoas andam desordenadamente. Certa vez, uma mulher sentiu-se sobrecarregada de culpa por seus anos de fofocas caluniosas. Ela foi até o padre local e confessou seu pecado. O padre estava bem ciente de sua língua inquieta e havia experimentado o ferrão de suas palavras em primeira mão, ou melhor, em segunda mão. O que posso fazer para corrigir todos os danos que causei com minhas fofocas? Perguntou ela. Junte o saco de penas, começou ele. Então vá em cada casa e coloque uma pena na porta. Este pedido parece bastante simples à mulher. Então ela fez como o padre mandou. Depois de completar a tarefa, voltou. Fiz como você pediu, disse ela. O que devo fazer agora? Agora volte e pegue de volta cada uma das penas, ele respondeu. Isso é impossível, argumentou a mulher. O vento já as terá soprado para toda a cidade nessas alturas. Exatamente, respondeu o sábio padre. Uma vez dita, a palavra ruim flutua no ar pelas asas da fofoca e jamais é recolhida de volta. Deus perdoou você como você pediu, porém eu não consigo remover as consequências de suas palavras ofensivas ou recolhê-las dos lugares onde elas repousaram. Eis aqui uma ideia. Se uma amiga vier até você com alguma notícia ou uma preocupação com outra pessoa, pare e pergunte: posso citar você com relação ao que está prestes a me dizer? Isso geralmente é suficiente para impedir a conversa antes mesmo de ela começar. Morder a língua constrói relacionamentos. O controle da língua é uma disciplina que vale a pena dominar. No entanto, às vezes precisamos morder nossa língua. Palavras ditas com raiva são punhais no coração do ouvinte.
Eu senti a flecha afiada das palavras raivosas perfurando meu coração, e eu também já fui o arqueiro com o arco. Conheço muitos que se arrependeram de palavras faladas na hora da raiva, mas jamais conheci alguém que se arrependesse de tê-las retido. Às vezes é possível que tenhamos de morder nossa língua para impedi-las de chicotear quando estamos irados. A autora Karen Eman escreveu: é melhor uma língua sangrando do que o coração ferido de um membro da família. Uma pergunta importante para fazermos a nós mesmos antes de falarmos no calor do momento: qual é o resultado que espero das palavras que estou prestes a dizer? Se for para retaliar, morda com força. Se for para envergonhar, morda com força. Se for para enquadrar alguém, morda com força. Se for para intimidar, morda com força. Paulo escreveu: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27. Paulo não disse: não fiquem irados. Deus nos criou com um ensopado de emoções e a ira é um dos ingredientes. Até Jesus se irou. Marcos 3:5. Paulo disse para não deixar sua ira fazer você pecar. Então, o que significa estar irado, mas não pecar por causa disso? Há um tipo de ira justa, que é a ira pelas coisas que iram a Deus, tais como abuso infantil, tráfico sexual, difamação do Espírito Santo. A ira baseada em nossa natureza pecaminosa é outra questão. Essa ira produz discórdia, inveja, manifestações de ira, ambição egoísta, calúnias, fofocas, arrogância e desordem. 2 Coríntios 12, 20. Produz ódio, discórdia, manifestação de ira, isto é, birras, ambição egoísta, dissensões e facções. Gálatas 5, 20. A ira pecaminosa é tão comum em nós que precisamos ser lembrados regularmente de abandonar a ira, a indignação e a maldade. Colossenses 3, 8. E de que qualquer um que se irar contra um irmão estará sujeito a julgamentos. Mateus 5, 22. O desafio é aprender a lidar com a ira e expressá-la de modo produtivo. Raiva misturada com vingança nunca é produtiva. A retribuição é departamento de Deus. Ele diz: a mim pertence a vingança e a retribuição. Deuteronômio 32, 35. Quando estamos irados, a solução não é engolir a ira, mas lidar de maneira produtiva com ela. Quando você sentir o desejo ardente de ferir com palavras de ódio, respire fundo. Admita que você está irada. Conte até 10 ou até 100, vá caminhar, aguarde o momento certo para falar. Pergunte a si mesma o que nessa situação a deixou tão irada. Você está filmando as palavras atuais por meio das experiências passadas? Acalme-se antes de falar. Lembre-se, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, 1. Uma resposta suave não significa não dar uma resposta verdadeira, mas sim uma resposta acrescida de graça. É tão difícil fazer isso com a ira nos impedindo de pensar? Porém, tenho visto repetidas vezes que quando um comentário irado me atinge e eu o deixo pairando no ar por um momento, a crueldade geralmente estapeia a face de quem o fez. Porém, se eu retribuir com ira, que é o que eu quero fazer de fato, a discussão ganha grandes proporções e paf, você ganhou uma fórmula para o pecado. Não estou sugerindo que nos tornemos pessoas que engolem tudo e nunca tratam de questões que despertam ira. Estou sugerindo que primeiro nos acalmemos, pensemos no que temos de dizer e conversemos sobre o assunto de maneira produtiva. Eu sei, não é fácil. Eu tenho feito muitas caminhadas nesse sentido. Você tem de saber quando retê-las. Anos atrás, o cantor country Kenny Rogers escreveu uma música que dizia: você tem de saber quando retê-las, saber quando abrir mão delas. É claro que ele estava falando sobre jogar cartas, mas acho que se pode dizer o mesmo sobre jogar com nossas palavras. Temos de saber quando retê-las e quando deixá-las sair. Salomão colocou desta forma: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes 3, 1, 7. Às vezes as palavras mais poderosas são aquelas que nós não falamos. Há tempo para falar e tempo para ficar quieto. A mulher sábia discerne a diferença. O silêncio nem sempre é bom. Podemos usar nosso silêncio como uma arma para controlar, punir ou manipular alguém. Muitos casamentos têm sido feridos por comportamentos passivo-agressivos, tanto quanto danificados por abuso verbal. Quando tratamos alguém de forma fria ou usamos o silêncio por longos períodos, nosso silêncio espelha nossos sentimentos exatamente como um acesso de raiva. Sim, as palavras podem ser usadas como armas e o silêncio pode fazer parte do arsenal.
Então, quando você estiver retendo-as, certifique-se de estar fazendo-o pelos motivos corretos. Provérbios 31 é um dos meus capítulos favoritos na Bíblia. Os versículos 10 e 31 têm servido como prumo para as mulheres ao longo dos séculos. Na verdade, eles foram escritos pela mãe do rei Lemuel, instruindo-o quanto ao que buscarem uma esposa piedosa. A mulher de Provérbios 31 não era uma pessoa real, mas o ideal que esta mãe sábia colocou diante do seu precioso filho. Embora o ideal possa ser bastante intimidante para algumas, todas concordariam que é um modelo que vale a pena imitar. Pensemos por um momento nas qualidades dessa preciosa mulher. As escrituras a descrevem como inteligente, habilidosa, moderada e forte. Ela é uma boa cozinheira, uma administradora proficiente do dinheiro, uma assistente na comunidade, uma empreendedora, uma costureira, uma mãe abençoada, uma amiga fiel, uma esposa leal e uma mulher que ama a Deus. Ufa, é muita coisa para absorver. O versículo 10 começa assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede os de finas joias. A Bíblia, nova versão internacional, a chama de uma esposa exemplar. Gosto da versão Bíblia amplificada, que diz: uma mulher capaz, inteligente e virtuosa. A palavra hebraica traduzida como excelente ou virtuosa também pode significar rica, próspera, valente, ousada, corajosa, poderosa, guerreira poderosa. É impressionantemente semelhante à palavra Ezer, que conhecemos no capítulo 5. Com o intuito de ajudar Lemuel a se lembrar desses traços de caráter, ela os ensinou na forma de um acróstico, usando as letras do alfabeto hebraico do início ao fim. A rainha sabia que entre as qualidades mais importantes para se buscar em uma esposa estavam as palavras que ela falou. Ela instruiu seu filho quando ele era bem jovem. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Provérbios 31, 26. De onde vem a sabedoria? Vem naturalmente com os cabelos brancos, como dizem os contos das carochinhas? É obtida por meio da educação? É um produto da inteligência? O rei Salomão acreditava que a sabedoria vinha de Deus. Ele resume disso da seguinte forma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9, 10. Ponto principal: a sabedoria vem de uma reverência, de um conhecimento e entendimento de Deus. Como, porém, a sabedoria é definida? A New Open Bíblia define sabedoria como conhecimento guiado pelo entendimento. Também pode ser definida como o poder de julgar corretamente e seguir um curso de ação mais sensato, baseado em conhecimento, experiência e entendimento. Considere os seguintes versículos sobre sabedoria. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios 2, 6. A sabedoria é o livramento do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Provérbios 2, 12. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Provérbios 3, 13 a 15. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Provérbios 4, 6. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possam desejar compara-se a ela. Provérbios 8, 10, 11. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Provérbios 10, 31. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 11, 2. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselhos. Provérbios 13, 10. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Provérbios 16, 16. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. Provérbios 17, 24. Então, como adquirimos sabedoria piedosa? Tudo começa com um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Paulo escreveu: nele, Jesus Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual se derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Efésios 1, 7 e 8. Embora comece quando cremos em Jesus Cristo, nossa jornada para a sabedoria continua a crescer à medida que nosso relacionamento aprofunda em uma verdadeira intimidade com Ele. Paulo orou pelos Efésios,
Peço que Deus, de nosso Senhor, Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Efésios 1:17. Deus é quem nos dá sabedoria, mas também desempenhamos um papel no compartilhamento. Ele nos fala por meio da Bíblia, por meio da oração e por meio do Espírito Santo. A Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, 2 Timóteo 3:16-17. Oração. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1:5. Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nela está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não conhecemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 1 Coríntios 2:10-13. Deus também derrama sabedoria em nossas vidas por meio de pessoas sábias. Salomão advertiu: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13:20. Por isso é tão importante ter amigos que falem de sabedoria e não de tolices. Seu espírito absorverá as palavras deles, e a próxima coisa você já sabe. Bobagem sairá de sua própria boca. Como é uma fala sábia? Tiago explica. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago 3:17. A tia do meu marido, Iris, foi uma das mulheres mais sábias que já conheci. Ela jamais conjugou um verbo grego ou hebraico ou obteve um diploma universitário. Ela jamais foi para a faculdade, dirigiu um carro ou olhou para uma tela de computador. Ela, no entanto, conhecia a Deus e mergulhava na presença dele continuamente. Eu a ouvia cantar muitas vezes. Venho ao jardim sozinha enquanto ainda há orvalho nas rosas. E ele caminha comigo. E ele fala comigo. E ele me diz que sou dele. E a alegria que compartilhamos enquanto nos demoramos ali, ninguém jamais conheceu. Iris era uma mulher sábia. Creio que a sabedoria tem pouco a ver com a inteligência. Ouvi repetidas vezes que a diferença entre uma pessoa inteligente e uma pessoa sábia é que a inteligência sabe o que dizer e a sábia sabe se deve dizer ou não. Conheço diversos tolos com um alto nível de educação. Aparentemente, o apóstolo Paulo também conhecia. Ele escreveu: não se enganem. Se algum de vocês pensar que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. 1 Coríntios 3:18-19. Não há nada de errado com o conhecimento, mas uma grande diferença entre sabedoria e conhecimento. Sabedoria é a habilidade dada por Deus de aplicar o conhecimento corretamente. Uma pessoa sábia toma decisões com base no entendimento de que Deus e seus princípios, consagrados pelo tempo, são o único fundamento seguro para a vida. Uma pessoa tola não age firmada na reverência a Deus e, em vez disso, vive imprudentemente pelo ganho egoísta. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Provérbios 11:22. Eu a chamo de verdadeira, Miss Pig. Não importa quanta beleza uma mulher tem exteriormente, a falta de discrição interior destruirá a aparência. Aqui está uma regra prática: em caso de dúvida, não faça. Em outras palavras, se você não tem certeza se deve dizer algo, então não diga. A hora certa é tudo. Quando Steve tinha uns 7 anos, fomos esquiar na neve. Durante horas eu o ensinei a ficar em pé, esquiar e levantar quando caía. Em sua frustração, Steve caía. Ele não estava pegando jeito de maneira nenhuma. Qual é o problema? Ele me perguntava. Então descobri, era eu. Mãe, gritou Steve, se você parar de me dizer o que fazer, acho que vou conseguir. Tá bom, disse eu. Vá em frente, faça como quiser. E sabe de uma coisa? Ele fez. 30 minutos depois, Steve estava descendo a pista com facilidade. Minha instrução contínua havia sido
impedimento para Steve continuar a realizar as manobras por conta própria. Começou como uma aula de esqui para Steve, mas acabou sendo para mim uma aula de como ser mãe. Às vezes, as palavras mais poderosas são aquelas que retemos. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes 3, 1, 7. Na Bíblia, Esther é um exemplo maravilhoso de uma mulher sábia que entendia que a hora certa era crucial. Sobre a influência do perverso Ramã, o rei Xerxes emitiu um decreto de que o povo hebreu fosse destruído. O rei, contudo, não sabia que a rainha Esther era um deles. Depois de muita oração, jejum e deliberação, Esther se apresentou perante o rei para fazer um pedido. Era um pedido importante, porque toda a nação hebraica estava em jogo. Quando o rei pediu que ela apresentasse sua petição, Esther não se humilhou aos pés dele e implorou que seu povo fosse salvo. Em vez disso, ela calmamente o convidou para um banquete, pois ainda não era a hora certa. Quando o rei compareceu ao banquete na noite seguinte, ela não se humilhou aos pés dele e implorou que poupasse seu povo. Mais uma vez, ela o convidou para um banquete na noite seguinte, afinal, ainda não era a hora certa. No segundo banquete, o rei ofereceu a Esther uma terceira oportunidade de fazer seu pedido. Finalmente, Esther revelou a trama do perverso Ramã para aniquilar toda a nação hebraica, que também a incluía. Porém, aqui está uma lição em meio ao drama. Esther tinha um pedido muito importante para o rei. No entanto, tudo era questão de hora certa. Claro que ela poderia ter feito o pedido na primeira vez que se aproximou do rei e se estender-lhe o cetro de ouro em aprovação. Ela poderia ter oferecido uma petição no primeiro banquete, quando ele ofereceu qualquer coisa que ela quisesse, até metade do reino, Esther 5:3. Havia, porém, algo no espírito de Esther que a fez esperar. Aquela não era a hora certa. Embora a Bíblia não nos diga diretamente, acredito que Esther estava ouvindo a Deus. Por sua obediência, toda a nação hebraica foi salva. Este é o poder das palavras de uma mulher proferidas no momento certo. Grande parte da questão de saber quando se calar e quando falar tem a ver com aprender a ouvir bem. Ouvir é semelhante ao trabalho da parteira, alguém que está disposto a facilitar o trabalho de parto com dor e a alegria de outra pessoa, recusando-se a dessensibilizar as preciosidades daquele momento com prontidão para reconfortar ou fazer tudo certo. Ouvir outra pessoa permite e viabiliza gentilmente o nascimento. Ajudar uma pessoa que perdeu a esperança a vir à luz por meio do processo. Isso inclui ouvir a pessoa com quem está falando, bem como ouvir a Deus. A Bíblia ensina: quem aquele que guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem aquele que fala demais acaba se arruinando. Provérbios 13:3. Você já viu alguém, uma mulher, que se precipita no falar? Há mais esperança para um insensato do que para ela. Provérbios 29:20. Quem? Ela que responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18:13. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:19-20. Ralph Waldo Emerson disse: um amigo é uma pessoa com quem posso ser sincero. Diante dele, posso pensar em voz alta. Para pensar em voz alta, alguém tem de estar ouvindo na outra ponta. Há uma diferença entre ouvir verdadeiramente e esperar sua vez de falar. Um verdadeiro ouvinte não interrompe. A interrupção comunica o seguinte: o que eu tenho a dizer é mais importante do que o que você tem a dizer. Convida você a dizer mais com palavras do tipo: como você se sentiu com isso? Demonstra apoio ao orador com palavras como: sim, entendo. Um verdadeiro ouvinte presta atenção não apenas às palavras daquele que fala, mas também às emoções que estimulam as palavras. Não oferece uma solução a menos que solicita. O que você deve fazer é, pois, isso minimiza os problemas da pessoa e faz parecer que você tem todas as respostas. Em outras palavras, a pessoa se sente pior do que antes de confidenciar o problema. Não julga, por exemplo, foi uma péssima maneira de agir. Não discute. É melhor ser gentil do que estar correto ou ouvir alguém abrir o coração. Ouve as emoções por trás das palavras, além das próprias palavras. Isso deve ter sido doloroso para você. Em sua obra clássica, Vida em Comunhão, Dietrich Bonhoeffer escreveu o seguinte sobre o ministério de ouvir. O primeiro serviço que devemos aos outros na comunhão consiste em ouvi-los.
Assim como o amor de Deus começa com ouvir sua palavra, o início do amor pelos irmãos é aprender a ouvi-las. É amor de Deus por nós. Ele não apenas nos dá sua palavra, mas também nos empresta seu ouvido. Portanto, é a obra dele que fazemos para nosso irmão quando aprendemos a ouvi-lo. Cristãos, esqueçam a ideia de que ouvir pode ser um serviço mais excelente do que falar. Muitas pessoas estão procurando um ouvido pronto a ouvir. Elas não o encontram entre os cristãos, porque esses cristãos estão falando quando deveriam estar ouvindo. Aquele, porém, que não pode mais ouvir seu irmão, em breve também não ouvirá a Deus. Não fará nada além de tagarelar na presença de Deus também. Qualquer um que pensa que seu tempo é valioso demais para ser gasto em silêncio, acabará não tendo tempo para Deus, se seu irmão, mas apenas para si mesmo e suas próprias bobagens. Jesus era mestre de ouvir. Ele jamais interrompia, mas fazia perguntas boas que ajudavam as pessoas a tirar as próprias conclusões. Ele ouvia o coxo à beira do poço, o leproso definhando à beira da estrada, as crianças chorando aos seus pés, o pai desesperado implorando pela sanidade do filho, o amigo questionando sua verdadeira identidade e o seu pai dando-lhes instruções diárias. Alguns dos momentos mais comoventes da prisão de Jesus foram os momentos de silêncio. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. E para você e eu, alguns dos nossos momentos mais poderosos serão aqueles em que permaneceremos em silêncio. Algumas das palavras mais poderosas são aquelas que são retidas.